Como entender o dom de línguas em 1 Coríntios 14 e as suas correções. Olá pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje estaremos dando continuação a 1 Coríntios 14. Agora nós vamos analisar o verso 10 até o verso 19. Essa é a segunda parte do texto de 1 Coríntios 14, onde Paulo convenceu-se de que aqueles irmãos estavam desvirtuando o dom de línguas. E então agora Paulo começa a fazer as suas correções, começa a escrever ali as correções necessárias para aqueles irmãos, tá bom? Então nós vamos analisar e ler a partir do verso 10. Eu vou trabalhar aqui agora com duas versões para ficar assim bem fácil de compreender. Nós vamos ler aqui primeiro, vamos estar mesclando, né? Vamos ler aqui na Almeida Revista Atualizada e também nós vamos ler também uma Bíblia muito boa. Eu até recomendo, se você quiser adquirir, logicamente, a NVI, Nova Versão Internacional. É uma Bíblia muito boa, é uma leitura assim bem gostosa de ler. Ela é uma leitura assim tranquila, bem acessível para você entender. E aí você vai compreender também essa questão aqui, vai ficando mais claro, né? Estamos aqui, se eu não me engano, estamos aqui no 5º vídeo em relação a esse assunto, essa série que estamos fazendo sobre o dom de língua ou dom de línguas, tá bom? Provavelmente, talvez vai chegar até o 8º vídeo. Vamos fazendo aí. E logicamente, quando terminar essa série, a gente vai falar, olha, terminou a série, né? E aí, vocês vão tirar as conclusões e enfim. Então, nessa segunda parte, que é do verso 10 ao verso 19, Paulo começa então agora fazer as suas correções, porque ele convenceu que aqueles irmãos eles estavam desvirtuando ali, desvirtuaram o dom de línguas. Desvirtuaram. Todos queriam falar dom de línguas. Tudo ao mesmo tempo, sem interpretação, sem alguém que interpretasse. Vamos ler então? Vamos lá. Verso 10. Paulo continua dizendo assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Veja só. Então Paulo aqui já começa a fazer as correções. Olha, há muito tipo de vozes no mundo. Isso na Almeida Atualizada, nessa versão que eu trabalho. E nenhum deles, contudo, sem sentido. Agora eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim. O verso 10, né? Sem dúvida, há diversos idiomas. Opa! No mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Olha como é que já ficou mais claro na NVI. Há diversos idiomas no mundo. Vocês concordam que há diversos idiomas no mundo? Diversos, muitos. Mas nenhuma delas sem sentido. Nenhuma delas sem sentido, sem uma significação. Continuando. Verso 11. Se eu, Paulo falando, pois ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Porque se uma pessoa fala em outro idioma, em uma outra língua, que é diferente da minha, que eu não entendo, ele será estrangeiro para mim e eu estrangeiro para ele, porque eu não entendo o que ele fala. Eu não entendo o que ele fala. Então,
E se ele fala algo que eu não entendo, ele é estrangeiro para mim, e eu sou estrangeiro porque eu não estou entendendo o que ele está falando. Ele está falando ali para mim, eu tô assim com a cara de, como diz, né? Eu tô com a cara de conteúdo assim, sem entender nada. Olha só como é que está aqui na NVI, que interessante. Olha como é que fica melhor a interpretação correta. O texto dentro do seu contexto. Verso 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Então essa palavra aqui, ignorar a significação da voz, é eu não entender o significado da voz. Eu não entendo. Então é uma pessoa estrangeira. Tá vendo? Tá percebendo Paulo falando aqui agora as correções? Né? Não há necessidade de falar dom de línguas. Irmãos, não há necessidade de falar dom de línguas. Pode ser que no futuro haja necessidade. Hoje em dia não há essa necessidade. E nós vamos analisando mais aqui essa questão. Mas não há. A não ser que você é um brasileiro da fala portuguesa, e aí você foi convidado aí para ir lá para os Estados Unidos ou para Inglaterra, e lá você vai entrar numa igreja, você tem uma coisa muito importante que Deus colocou no seu coração para falar naquela igreja, e Deus enviou você lá para a Inglaterra. Lá eles falam inglês, o inglês da Inglaterra. Eu acredito que é diferente um pouco do inglês dos Estados Unidos. E aí, então, você vai lá na igreja, só que você não tem o inglês. Das duas, uma. Ou alguém vai ter que entender a língua portuguesa lá, algum membro lá, algum líder lá, e interpretar em inglês para as pessoas entenderem, porque você vai falar em português. Ao você abrir a escritura, ensinar a escritura, você vai falar em português, alguém vai ter que interpretar, vai ter que traduzir isso aí para o inglês. Ou, em último caso, onde o ser humano não tem o que fazer, numa situação dessa, vem a intervenção divina e dota você com o dom de língua e você vai falar o inglês fluentemente das grandezas de Deus, da palavra de Deus, para que a igreja toda seja edificada. É simples, irmãos, muito simples essa questão aqui. Mas continuando. Verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, agora perceba, olha o que Paulo fala. Paulo estava percebendo que ele estava muito desejoso do dom. Nossa, dom de língua. Aí todo mundo estava desejando. Porque, vamos ser sinceros, né? É uma coisa que... como que eu posso dizer? É uma coisa que impressiona. Não impressiona? Então a pessoa... Nossa, falando dom de língua, as pessoas vão olhar para mim, nossa, como o irmão é espiritual, dom de língua. Então impressiona as mentes. Então, Paulo ele fala no verso 12 assim, visto que desejais dons espirituais. Aí Paulo, nas suas correções, ele fala, procurar então progredir para edificação da igreja. Assim como está no verso 5, né? Que a igreja receba a edificação. Tá vendo? Vamos aqui ver na NVI. Eu estou igual o apóstolo Paulo aqui. Estou fazendo as correções. Por isso que eu estou com duas versões aqui. Eu estou com a Almeida atualizada e com a NVI. Para a gente fazer essas correções. Vamos lá, no verso 12, lemos aqui na Almeida atualizada, que eles desejam... Paulo está falando, eu tenho observado, olha o que Paulo está falando, eu tenho observado que vocês desejam dons espirituais, desejam demais. Mas olha, procura progredir para a edificação da igreja. Na NVI fala assim, assim acontece com vocês. Veja bem, assim acontece com vocês.
visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Oh, tá, nós. Eita, contexto bíblico. Veja bem, Paulo falou assim, olha o que Paulo percebeu. Paulo tinha percebido, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Eles estavam ansiosos para ter dons espirituais, principalmente o dom de línguas, porque impressiona. O povo gosta de ser impressionado. O povão gosta disso. Gosta de coisas que impressionam. Então Paulo percebeu, esse era o problema. Por isso que Paulo escreveu aqui essa carta, e principalmente 1 Coríntios 14. Havia esse problema. Qual era o problema? Eles estavam muito ansiosos, desejosos. E eles queriam esse dom a qualquer custo. Se você pesquisar aí, você vai ver, hoje tem até curso de dom de línguas. Até curso. Ah, você não consegue fazer. Bom, se você não tem esse dom, se você não respeita o Espírito Santo, vem aqui que nós vamos fazer um curso. Você vai, nós vamos tentar imitar aí e você fala igual. Oh, meu querido. Você sabe que tem isso. Você sabe. Ou então desconfia que tem. Tem até curso hoje. Absurdo, desculpa. Mas tem curso. Se você pesquisar na internet, você vai ver curso de dom de língua. Língua estranha. Curso. Depois eu vou mostrar alguns estudos mais específicos de professores de linguísticas. Professor de linguística. Analisando a língua estranha e as suas vogais, como é que funciona. Depois, em outro vídeo, a gente vai tratar desse assunto aí, certo? Então eles estavam ansiosos, desejosos, demais. Eles estavam sem controle. Nós queremos o dom de língua. Custe o que custar. Se não é dado pelo Espírito Santo, a gente vai dar um jeito então. Era um problema lá na igreja. Tá ficando claro? Continuando. Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Está edificando a igreja? Está todo mundo sendo edificado? Continua aí que o negócio aqui vai ficar bom, hein? Vamos lá. Verso 13. Pelo que o que fala em outra língua, ou outro idioma, dentro do grego, né? Deve orar para que possa interpretar. Então, se alguém quer falar língua, então tem que orar para achar alguém para interpretar. Aquele exemplo que eu te dei lá, da pessoa que está lá na Inglaterra, mas não sabe falar inglês, mas ele precisa falar da palavra de Deus, para salvar alguém ali dentro. Então, tem que orar para alguém interpretar. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então, se eu estou orando em outra língua, eu falo português. Se eu estou orando em francês, meu espírito está orando. Por que meu espírito está orando? Porque Deus conhece todos os idiomas. Mas a minha mente fica infrutífera. Olha o que Paulo está falando. A minha mente fica infrutífera. Eu estou orando em outra língua, mas nem eu estou entendendo. O meu espírito está orando a Deus, porque Deus entende. Mas a minha mente fica infrutífera, porque eu não sei o que eu estou falando com Deus. Fica infrutífera. É texto bíblico, meu irmão. Texto. Não tem para onde a gente se desviar disso aqui. Verso 15. Que farei, pois? Paulo pergunta. Que farei, pois? Veja as correções. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Outra pergunta. Então, se eu bendizer a Deus apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? Como ele fala amém? Como que o indouto? O que é indouto? Indouto é aquele que não tem a mesma experiência que você, que não é douto no assunto. É um ignorante no assunto. Entenda o que eu estou falando. É um ignorante daquele assunto.
né? Talvez até um não cristão, talvez entrou ali uma pessoa que não é crente, um indulto, né? Que não tem ali muitos conhecimentos nesse assunto, nessa questão. É um indulto. Então chega um indulto, escuta você estar falando em outra língua que ele não entende, como é que ele vai falar assim, amém? Como ele vai falar amém? Olha como Paulo está trabalhando aqui, escrevendo, tentando ali mostrar para os irmãos que não há necessidade. É mais ou menos assim, vocês tudo quer falar em línguas, mas não há necessidade. Não há essa necessidade. Fala na língua das pessoas entenderem, que é o objetivo. O objetivo não é pregar o evangelho, não é mostrar o evangelho. Como dirá o indulto, o amém depois da atuação de graças, visto que não entendes o que dizes. Verso 17. Porque tu, de fato, dá bem as graças, mas o outro não é edificado. A outra pessoa não é edificada. Dou graças a Deus. Agora Paulo está falando, olha, eu dou graças a Deus, isso no verso 18. Porque falo em outras línguas mais que todos vós. Paulo é um poliglota. Paulo falava várias línguas. O hebraico, Paulo falava o aramaico, Paulo falava o grego e Paulo falava o latim fluentemente. Poliglota. Por isso que Paulo fala aqui, olha, eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais que todos vós. Contudo, Paulo agora está fechando aqui as correções, né? No verso 19, que é o último. Contudo, prefiro falar na igreja, presta atenção, 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Acho que aqui fechou. Paulo está falando que prefere falar 5 palavras com o meu entendimento para poder instruir as outras pessoas a falar 10.000 palavras em outra língua. Essas foram então as correções que Paulo fez. Logicamente que ele vai continuar aqui as correções. E se você aí gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal, caso você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo, que nós vamos continuar a partir do verso 20 até o 25. Do 20 ao 25. Onde ele vai continuar ali as correções. E aí nós vamos compreender melhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!